Neste vídeo eu te mostro como são os sistemas de disputa dos 13 campeonatos nacionais na América do Sul. Quer conhecer? Então vem comigo aqui no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional. Aqui a gente fala de futebol do mundo em todo, desbrava todos os continentes. Seja muito bem-vindo. Se inscreva, você que está chegando agora. Você que já conhece aqui o conteúdo, deixa o seu like, também seus comentários. A gente quer muito interagir, bater esse papo com vocês. Vamos falar então de futebol sul-americano hoje, e eu estou inaugurando mais uma série no canal, né? Mais uma playlist no canal que vai ser completa aí à medida do tempo, mostrando como é o sistema de disputa de cada campeonato nacional no mundo. E hoje a gente vai começar então com os 13 países que ocupam a América do Sul. São 10 que disputam as competições da Conmebol e temos mais 3 aí também que completam o continente, que são da CONCACAF, certo? Então vamos começar com as competições de pontos corridos, que são as mais fáceis, né? Os campeonatos nacionais de pontos corridos acontecem no Brasil, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, Guiana e Guiana Francesa. O Brasil é curioso, né? Porque hoje ele é o país com o campeonato mais estável no continente, né? Desde 2003 tem um campeonato turno, retorno, pontos corridos. Quem tem mais pontos é campeão e acabou. Mas não era assim, né? O Campeonato Brasileiro já teve diversos formatos, diversos regulamentos, com diversos números de times diferentes. Então, agora se estabilizou. Mas a gente vai ver formatos mais à frente que se assemelham muito a campeonatos brasileiros aí dos anos 80 e 90, né? O Chile também tem o formato de pontos corridos, só que ao invés de 20, como no Campeonato Brasileiro, ele tem 16 times. São 3 times que caem para a segunda divisão. Os 3 primeiros colocados vão para a Libertadores, junto com o campeão da Copa do Chile. E do quarto a sétimo, eles vão para a Copa Sul-Americana. Na Bolívia, a gente também tem o campeonato de pontos corridos. O campeonato boliviano também tem 16 times. O campeão e o vice vão para a Libertadores. O último cai para a segunda divisão e o penúltimo colocado disputa o playoff. O curioso do campeonato boliviano é que, além do campeonato normal de pontos corridos, eles têm também a Copa da Bolívia, só que ela é diferente da Copa do Brasil. Ela é disputada pelos times da primeira divisão, com 4 grupos, com 4 equipes cada. Sistema de grupos e depois mata-mata, mais ou menos como funciona a Libertadores da América. No Paraguai, a gente tem o Apertura e o Clausura, turno e retorno. O confronto direto é o critério de desempate. E caso todos os critérios de desempate sejam ali iguais, aí tem uma partida extra em campo neutro. Mas se não, o ponto corrido decide. Então a diferença do Paraguai para os outros é que o Paraguai tem 2 campeões de pontos corridos por ano. Apertura, turno e retorno. São 12 times, então são apenas 22 rodadas. Aí depois começa o Clausura, de novo, turno e retorno. Então, cada time de primeira divisão se enfrenta 4 vezes, né? 4 vezes ao ano. E aí, os 2 times com pior média nos últimos 3 anos caem. Isso é uma coisa que tem muito na América do Sul, né? Não são os 2 times piores do ano que caem. São rebaixados os 2 times que tiverem, por exemplo, pensando em 2025, a pior média somando 2025, 2024 e 2023. Esse sistema de 2 campeões independentes por ano no Paraguai acontece desde 2008. Indo para as Guianas, né, que aí é um futebol que a gente conhece ainda menos, né? É um futebol mais incipiente, que está disputando torneios na CONCACAF. A Guiana Francesa, ela tem um campeonato de 14 times com turno e retorno. E a temporada funciona igual a temporada europeia, né? Começa no meio do ano e termina no outro meio do ano. Os 2 piores times são rebaixados, um sistema muito mais tranquilo de entender. E aí o curioso é, o campeão da Guiana Francesa, e assim como das outras nações ali que compõem essa região do Caribe, ele disputa a Caribbean Shield Cup.
Essa Copa, ela é uma Copa que dá 3 vagas para a CONCACAF Champions Cup. Então, o time que ganha na Guiana Francesa, assim como no Suriname e na Guiana Inglesa também, ele precisa ganhar ou ficar entre os 3 melhores da Copa do Caribe para aí sim poder disputar a CONCACAF Champions Cup. E o mais curioso é que o campeão da Guiana Francesa também vai disputar a Copa da França. Ele entra na 8ª fase da Copa da França, porque os territórios ultramarinos franceses podem enviar também seus times para disputar a Copa da França. Copa da França, com o PSG, com o Lyon, com todo mundo. E pode acontecer de cruzar com um time de primeira divisão. Então tem essa curiosidade. É um time da América do Sul que disputa a Copa da França todos os anos, o time que é campeão da Guiana francesa. E na Guiana tradicional, né, na Guiana que fala inglês, nós temos 10 times que compõem a primeira divisão, e de volta e pontos corridos, o campeonato chama GFF Elite League, e caem 2 times para a segunda divisão. Bom, agora a gente parte para os formatos mais diferenciados, né? A Argentina, mais uma vez o formato mudou, né? Até ano passado tinha um campeonato único de fase de classificação e mata-mata, e tinha no outro semestre a Copa da Liga Argentina. E o futebol argentino sempre vai mudando, vai inchando o número de times, né? É sempre aquela confusão. Mas para esse ano voltam-se a ter 2 campeonatos. Né, o primeiro e o segundo campeonato, então são 2 campeões por ano. O primeiro campeonato o Platense foi o campeão, mas não sei por que desta vez eles não estão chamando como historicamente chamaram de apertura e de clausura. Eles chamam de primeira fase e segunda fase. Um pouco esquisito, né? Então, como que funciona? São 30 times, eles são sorteados em 2 grupos de 15 times cada. E aí, dentro desses grupos, eles jogam os jogos desse grupo e mais fazem um outro jogo sorteado do outro grupo. Então, eles fazem essa primeira fase, classifica 8 times em cada chave, e dessa classificação a gente tem aí o mata-mata. E aí é tudo jogo único. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. O campeonato argentino, então, ele acontece assim 2 vezes. Acontece assim no primeiro semestre, e no segundo semestre, agora de 2025, já começou o segundo campeonato do mesmo jeito. A única coisa é que se invertem os mandos dos jogos. Quem jogava em casa tal partida, joga a partida fora. E aí o campeonato argentino, ele tem a peculiaridade, né, de ter também o rebaixamento por média. Então, o time rebaixado, um deles vai ser, por média, o pior time nos últimos 3 anos, e o outro rebaixado é o pior time somando os 2 campeonatos. Os 6 primeiros colocados vão para Libertadores da América, e aí do 7º ao 12º, teoricamente, vão para a Sul-Americana. Eu digo teoricamente, porque se você tem um time campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, a vaga desce. Mas o campeonato argentino é isso. Esse ano é esse formato. São esses dois campeonatos aí, com fase de classificação com grupos, e depois oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Vamos ver para o ano que vem se vai manter o mesmo formato. Agora, presta atenção no Uruguai. O Uruguai, ele tem 3 campeonatos. Ele tem o torneio Apertura, o torneio Intermediário e o torneio Clausura. Vamos tentar explicar isso aqui. Tanto a Apertura quanto o Clausura, o Apertura é o primeiro torneio, o Clausura é o terceiro da temporada, né? É um campeonato, são 16 times, eles jogam em turno único, 15 rodadas, pontos corridos. Quem ficar em primeiro é o campeão, tanto na Apertura como no Clausura. No torneio intermédio, que fica aí no meio dos dois, são 2 grupos, de acordo com a classificação do Apertura. E aí o primeiro colocado tem ali as determinações das posições que vai estar no grupo dele, e do segundo colocado. São 2 grupos de 8, 7 rodadas.
E aí jogam-se essas 7 rodadas, o primeiro de cada um desses grupos se enfrenta na final. O campeão desse torneio, ele garante uma vaga na Copa Sul-Americana. Já o clausura também acontece da mesma forma da apertura. Beleza, acabou o clausura, o que acontece? A gente vai para a fase final do campeonato. Porque, apesar desses 3 campeonatos, no Uruguai se reconhece apenas um campeão por ano. Como é que acontece isso? Essa fase final ela tem uma semifinal de uma perna e um time garantido na final. O campeão do Apertura enfrenta o campeão do Clausura. E aí o vencedor vai para a final. E aí ele enfrenta o time de melhor campanha, somando os 2 campeonatos. Se um time ganhar os 2 campeonatos, ele já é campeão, não tem fase final. Agora, se um time ganhar os 2 campeonatos e tiver a melhor campanha, se ele ganhar um dos 2, por exemplo, um time ganha o Apertura, e aí ele tem a melhor campanha também, e outro time ganhou o Clausura, se ele ganhar a semifinal, ele já é campeão. Se ele perder a semifinal, tem a final. É uma doideira, né? Mas é assim o campeonato uruguaio neste momento. É um campeonato muito peculiar, né? Agora, indo para a Colômbia, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção na Colômbia é que ela tem agora a rodada dos clássicos. São 20 times, também torneio Apertura e Clausura. E aí você tem uma fase de classificação onde todo mundo joga contra todo mundo em um turno. Isso tanto na apertura como no clausura. Aí você joga 19 vezes contra os seus adversários e uma rodada se repete, que é uma rodada de clássico. É uma rodada ali que você vai enfrentar um rival seu regional. Enfim, um time ali próximo que você tem alguma rivalidade, né? Então, uma rodada de clássicos. Então, os clássicos acontecem 2 vezes porque um adversário se repete. Classificam-se 8 equipes. Aí são 2 grupos de 4, ida e volta. Formam-se 2 grupos de 4, e aí o primeiro de cada grupo joga a final. Final ida e volta também. E aí não tem vantagem do empate. Se for 1-0 para cada lado, 2 empates, vai para os pênaltis, tá? E uma coisa que eu também achei curioso no campeonato colombiano, né? Tem 2 campeões por ano, né? E a decisão ali nos critérios de desempate tem ali saldo de gols, né? Gols marcados. E aí o terceiro critério é mais gols fora de casa. E o quarto critério é menos gols sofridos como visitante. Então, o gol fora de casa, tanto que você toma quanto que você não toma, faz muita diferença aí no critério de desempate aí do campeonato colombiano. Bom, seguindo agora para Venezuela, que tem também torneio Apertura e Clausura, mas só consolida um campeão por ano também. São 14 times. E aí eles disputam o torneio Apertura e Clausura com o mesmo regulamento. Os 2 têm fase de classificação de turno único, ou seja, 13 jogos. E aí formam-se quadrangular com 2 grupos de 4, classificando-se 8. Passa o primeiro de cada grupo para a final. E aí tem o campeão do Apertura e depois o Clausura, o mesmo formato. Aí vamos para a final absoluta, com os 2 campeões. O campeão do Apertura contra o do Clausura, os 2 se enfrentam ali em ida e volta, né? Caso um time não ganhe os 2, obviamente. O último colocado do campeonato é rebaixado. O Equador tem um formato parecido com alguns países europeus, né, como Bélgica, como Áustria, né? O Egito também tem esse formato, né, de fazer um hexagonal final. Mas diferente dos europeus, que a gente vai fazer outro vídeo, aqui a gente tem os pontos carregados. Então vamos explicar direitinho, né? São 16 times e é um campeonato único. Um campeonato único do ano inteiro, né? Acabou a apertura e clausura lá no Equador, foi uma mudança em 2025. Turno e retorno na primeira fase. Então são 30 rodadas. Eles jogam um contra o outro, 30 rodadas. Os 6 primeiros colocados, eles vão para um hexagonal final.
mantendo todos os pontos, tá? Eles vão lá se enfrentar um hexagonal final, 10 rodadas, quem terminar com mais pontos no final de tudo, dessas 40 rodadas, é o campeão. Então ele joga as últimas 10 rodadas ali entre os melhores, né? Só jogos entre os melhores. O do 7º ao 12º colocado, eles fazem também um hexagonal valendo uma vaga na Copa Sul-Americana. O campeão dessas 10 rodadas aí do hexagonal vai para a Copa Sul-Americana. E do 13º ao 16º são 6 rodadas ali num quadrangular do rebaixamento. Os 2 últimos colocados, eles caem para a segunda divisão do Equador. Então, e o curioso é a questão da vaga na Libertadores, porque o líder da primeira fase, né, do turno e retorno das 30 rodadas, está garantido na Libertadores, e o líder do hexagonal está garantido também na Libertadores, e obviamente o campeão geral. E aí o campeão da Copa do Equador pega a 4ª vaga na Libertadores. Bom, agora vamos para o Peru, né? Outro campeonato que tem apertura, clausura, mas que tem apenas um campeão por ano, né? O campeão absoluto do ano. Como é que funciona, né? Era para ser 17 times em 2025, mas são 19, porque o Binacional e o Ayacucho ganharam recursos na justiça e foram reintegrados pela Federação Peruana. Então são 19 times. Então, tanto no apertura como no clausura, turno único, todo mundo contra todo mundo, só ida nos 2 torneios. E aí formam-se aí 2 campeões após 19 rodadas. Os playoffs acontecem da seguinte forma: se cada time diferente ganhar o apertura e o clausura, se a gente tiver 2 campeões, a gente tem os 2 campeões mais as 2 melhores campanhas somando os 2 campeonatos, e aí tem semifinal e final. O melhor contra o quarto, o segundo contra o terceiro, semifinal e final para definir o campeão peruano. Se um time ganhar o apertura e o clausura, ele já é campeão peruano, mas os playoffs acontecem da mesma forma, com o segundo, terceiro, quarto e o quinto colocados da tabela agregada, disputando a segunda colocação geral. O vencedor geral dos playoffs, o campeão, ele vai como Peru 1. E aí o segundo colocado, ou então o vencedor desses playoffs, nessa situação de um time ganhar o apertura e o clausura, ele vai como Peru 2. E isso implica ali na classificação, na direta, na fase de playoff da Libertadores da América. E por fim, vamos ao Suriname, né? Que também faz parte da América do Sul geograficamente, compete pela CONCACAF, país aí de colonização holandesa, muitos jogadores de origem holandesa estão jogando no Suriname agora, né? Antigamente acontecia o contrário, os jogadores que eram do Suriname iam jogar na seleção holandesa, e o Suriname ele tem uma liga que chama SVB Eerste Divisie, que tem 10 times. O Suriname tem 3 divisões, tá? A primeira divisão tem 10, a segunda tem 11 times e a terceira tem 40, dividida ali regionalmente em 8 grupos. A primeira fase da divisão principal do Suriname, ela tem ida e volta em pontos corridos, tá? Então são 18 rodadas. Os 2 primeiros dessa primeira fase, eles vão direto para as semifinais. Aí o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto nos playoffs. E aí formam-se as semifinais e a final. O campeão, ele vai para a Caribbean Shield Cup, como eu disse anteriormente, né? Igual às Guianas, e o vice-campeão vai para a Caribbean Club Championship, que é um outro torneio menor ali do Caribe. E um ponto interessante é que o campeonato no Suriname ele dura apenas 6 meses. Ele começa no final de janeiro e vai até julho. A final do Campeonato do Suriname esse ano foi na véspera da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, no dia 12 de julho. E os times do Suriname estão jogando, né? O campeão do Suriname está jogando ainda, né? Pelo menos porque ele está jogando a Caribbean Shield Cup, que está em andamento, está tendo jogos essa semana, inclusive. Então, é assim que se joga o futebol no Suriname. É isso, gente. Um vídeo repleto de informações. O primeiro da série, então, vou fazer também dos outros continentes para a gente entender quais são todos os formatos de disputa de ligas nacionais que a gente tem
no futebol. Você gostou do conteúdo? Você gostou? Qual formato você gostou mais? Qual formato você gostaria de ver, por exemplo, no Campeonato Brasileiro? Ou qual formato você achou mais interessante, deu vontade de acompanhar? Quero saber a sua opinião. Escreva aí abaixo nos comentários que eu vou ler com certeza. Um grande beijo e até o próximo vídeo.